Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este momento e pedimos, Senhor, que o Senhor use esse vaso, Senhor. Nosso pastor Célio, Senhor, que o Senhor utilize ele esplendorosamente, Senhor. Que o Senhor possa, que o Espírito Santo, através da boca que ele vai falar, pela palavra que ele usar, Senhor, que toque nas pessoas, Senhor, de uma maneira especial, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos, Senhor, que o Senhor alimente cada um de nós, espiritualmente como materialmente, que use esse vaso, novamente, que use esse vaso, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui vai ser desnecessário. Irmãos, gostaria que vocês se colocassem de pé um pouquinho só. Nós estamos, desde o ano passado nós começamos, no finalzinho do ano passado, nós tivemos uma revelação de Deus, onde Deus falava que esse ano seria um ano de trabalho, um ano de luta no mundo espiritual, voltado contra a nossa igreja, contra o ministério dessa igreja. E nós temos percebido esse peso hoje, por exemplo, hoje no culto eu tenho percebido um peso espiritual muito grande sobre esse lugar. Amém? Eu vejo que ele está trabalhando de um jeito ou de outro para entristecer o nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que aquele que permanece firme, aquele que é consistente na palavra de Deus, é consistente no trabalho do Senhor, o Senhor vai levantar, o Senhor vai trazer um bálsamo de alegria. Amém? Então nós temos percebido esse trabalhar, nós temos percebido essa afronta de Deus, mas Deus nos tem dado a vitória antecipada. Ele falou que também teria, com as lutas, nós teríamos as vitórias, amém? E com as vitórias nós teríamos o nosso crescimento espiritual, nós teríamos o crescimento de todas as áreas da nossa vida, amém? Deus se revela no meio das nossas lutas. Por isso nós vamos orar nessa noite, para tirar, para ordenar que essas coisas saiam das nossas vidas, amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, debaixo das tuas mãos, eu quero entregar a tua igreja, Deus, que teu sangue esteja sendo derramado sobre este lugar, sobre as vidas que estão, que as suas asas estejam estendidas sobre este lugar, ó Deus, e toda ação do inimigo agora, Senhor amado, seja repelida deste lugar, toda ação do inimigo sobre esta igreja, ó Deus, seja repreendida agora, todo dardo inflamado do inimigo seja agora cortado em nome do Senhor Jesus Cristo, toda barreira, Senhor amado, construída entre nós, ó Deus, seja agora quebrada em nome do Senhor Jesus Cristo, e o óleo da unção, o bálsamo do Senhor, desça sobre a vida das pessoas que aqui estão, Pai, que a alegria inunde o coração, Pai, e que a tua graça, o teu amor e a tua infinita misericórdia, Senhor amado, repouse sobre as nossas vidas nessa noite. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém? Amém. Pode assentar-se. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando e trazendo à igreja, um motivo de estar andando na presença de Deus, buscando a presença de Deus. Nós temos que levar a igreja a ter um conhecimento de como é andar em Cristo Jesus. Andar uma vida cristã é um andar de fé. Não há como nós andar com Deus, caminhar com Deus e agradar a Deus se nosso coração tiver um coração movido à fé. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos na nossa vida. A fé é o firme fundamento das coisas que eu preciso para sobreviver. A fé é o firme fundamento da minha vida, tendo uma esperança que um dia Cristo voltará a me buscar. Virá buscar a sua igreja, virá buscar a sua vida. Essa é a nossa fé. A nossa fé que nos fundamenta nesta palavra escrita e revelada pelo Espírito Santo que nós temos nas nossas mãos, chamado Bíblia, que nos fundamenta dentro de um caminho que é caminhado por fé. Se não adianta nós queremos travar uma caminhada, rumo buscando a fé, se nós não temos o Cristo verdadeiro no nosso coração. Para ter a revelação de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida em particular, é imprescindível você estar caminhando em fé. Pastor, eu não tenho fé. A palavra de Deus diz que todo aquele que aceitou Jesus, Deus deu uma medida de fé. Por que Deus não dá a fé no seu total, em abundância na vida de cada um? Porque a fé, ela só vai vindo de acordo com aquilo que você vai aprendendo, aquilo que você vai ouvindo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Significa que quando você vai ouvindo a palavra de Deus, você vai entendendo as coisas, os mistérios que Deus tem dentro da palavra de Deus, e você começa a desvendar esses mistérios. A palavra de Deus diz que a tua fé vai começar a crescer.
Porque no momento em que você está desvendando essas coisas, você também está desvendando como é Deus. Você está tendo um encontro com Deus. Deus está se revelando a tua vida e a tua fé vai crescendo cada dia mais e mais. É por isso que nós vemos dentro da palavra de Deus muitas passagens que falam de homens que viveram pela fé. Quando nós lemos ali Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, nós vemos que é tão lindo nós ver aqueles homens que andaram com Deus, caminharam com Deus e chegaram no objetivo traçado por Deus e ali obtiveram a sua vitória. Mas nós não entendemos, e não vemos como foi o conflito, a luta que aquele homem passou. Então é preciso nós entendermos que na nossa vida espiritual nós vamos passar por luta, por prova, por vales, mas sobre todas essas coisas Deus nos prometeu a vitória. Aleluia. Deus nos deu a vitória, e você está aqui nesta noite porque você é uma vitória. Você está aqui nesta noite porque é a vitória de oração de alguém orou por você, você foi levantado, tocado pelo Espírito Santo, e você hoje faz parte desse lugar, porque você é uma vitória de fé de alguém que levantou de madrugada e orar pela tua vida. Nós somos uma vitória de alguém. Alguém teve derramando lágrimas sobre as nossas vidas. Alguém teve gastando seu tempo em oração, por fé, em fé, dizendo, ele vai se converter, ele vai aceitar Jesus. Jesus um dia vai criar alguma coisa na sua vida que vai levar ele a ter um encontro com Jesus. Então todas essas coisas só foi gerado na minha vida e na tua vida porque alguém atrás de nós, em fé, esteve orando e rogando a Deus pelas nossas vidas. Então, se nós estamos aqui hoje, nós somos a vitória encarnada desta oração que foi feita por nós lá no passado. Se você está aqui nesta noite, você já rompeu barreiras, você já rompeu coisas no mundo espiritual, no mundo natural, até mesmo coisas que levantaram-se contra você quando você aceitou Jesus, mas você resistiu a todas essas coisas, e você está aqui nesta noite porque você recebeu a vitória de Deus. Então é importante nós caminharmos em fé. Não adianta nós queremos caminhar com Deus sem exercer a fé. Se dessa maneira nós caminharmos com Deus sem exercer a fé, nós não estamos agradando a Deus. Por isso que eu quero que vocês abram comigo, se vocês não puderem abrir, escute o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo número 3. Se vocês forem achar, eu vou esperar um pouquinho, vou tomar um pouco de água. 11:3. Quanto, pastor? Hebreus capítulo 11, versículo 3. Depois nós pulamos para o 6 em diante. Amém. Glória a Deus. Amém? Lá diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não é feito do que é visível. Amém. Versículo 6, pula aí o 5, 4 e 5, vai lá para o 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Amém? Amém. Glória a Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Amém? Amém. Foi pela fé. O instrumento que Deus criou, o instrumento que Deus usou para criar o mundo foi a fé. Por isso que a fé na nossa vida é algo construtivo, é aquilo que nós exercemos na nossa vida para construir alguma coisa que nós precisamos. Por isso que no primeiro versículo desse livro, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas, deixa eu abrir lá para mim ler para você direitinho como é que está escrito lá. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Amém? Amém. Ela é a prova. Então, quando nós exercemos fé, nós temos que lembrar de alguém, lá no começo da história da vida cristã, no começo da vida de Deus, de relacionamento, que Deus estava restituindo o relacionamento com o homem, de um homem chamado Abraão. Abraão, para quem não conhece, nem era Abraão, era Abrão. Não era Abraão como nós conhecemos hoje, era Abrão. E sua mulher, sua esposa, não era Sara como nós conhecemos, mas sim Sarai. Então nós entendemos que quando Deus levanta aquele homem chamado Abraão,
para dele gerar uma nação exclusiva, um povo separado para Deus. Aquele homem era um homem que trabalhava com ídolos. Ele era rico, ele tinha tudo em sua vida. Mas, possivelmente, no seu coração havia um vazio que precisava ser preenchido. Deus, conhecendo o coração daquele homem, com toda a certeza no coração, eu digo para vocês que Deus um dia desceu até aquele homem e conversou com ele. E colocou nele esperança, colocou nele, depositou nele algo que ele precisava se desfazer de tudo aquilo que estava ao seu redor. O maior problema da igreja hoje é quando nós aceitamos Jesus e nós não queremos nos afastar daquilo que nos dá prazer. Nos afastar daquilo que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano, mas não faz parte dos planos de Deus para a nossa vida. Nós nos apegamos com essas coisas, nós guardamos essas coisas no fundo do nosso coração, e nós não deixamos então que o nosso coração possa ser a habitação do Espírito Santo, mas na sua totalidade. Porque o nosso coração ele está dividido com coisas que nos faz bem, mas que não faz parte daquilo que Deus quer. Então, para nós seguirmos uma caminhada de fé, é muito importante que nós possamos nos desfazer de muitas coisas que faz parte da nossa vida. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que perde a sua vida, não a perde, mas achá-la. Amém. Amém? Mas aquele que crê que ganha a sua vida, ele vai perder a sua vida. Porque a nossa vida, ela só é vida verdadeira a partir do momento em que nós aceitamos Jesus. Amém. Por quê, pastor? Porque a minha vida, ela só passa a ter sentido no real da palavra a partir do momento em que eu aceitei Jesus. Por quê, pastor? Porque a partir do momento que eu aceito Jesus, eu começo a viver a eternidade da minha alma. Aleluia. A eternidade, ela não vai vir depois da sua morte. A eternidade já está operando na tua vida hoje. Amém. A partir do momento em que você aceita Jesus, você já está vivendo a eternidade. Porque Deus, ele não vai ressuscitar alguém naquele dia que hoje anda em morte. Deus vai ressuscitar aqueles que viveram, foram vivificados com Cristo, ainda estando em vida. E quando nós morrermos, antes de Cristo chegar aqui, naquele dia que Cristo vier buscar a igreja, diz a palavra de Deus que nós vamos ressuscitar primeiro. Amém. E vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Sim, Deus. Então, Abraão, ele precisava se desfazer da sua vida. Abraão, ele precisava agora traçar uma meta para aquilo que Deus tinha colocado diante dele. Deus tem colocado diante de nós, diante de você em particular, um caminho a seguir. Deus fala assim, a tua meta é a vida eterna. Aleluia. O teu repouso, você vai entrar no Senhor. Não há outro repouso que nós possamos procurar, somente aquele que Deus preparou para nós. Há um caminho a ser travado, mas esse caminho é um caminho que nós vamos ter lutas, nós vamos ter muitas vezes derrotas, mas muitas vezes, e todas elas, Deus nos levanta. Amém. Para que possamos caminhar com Ele. E as derrotas não é para que nós possamos, para vir para nós, na nossa vida, para que matar a nossa vida espiritual, não, é para nos fortalecer diante de Deus. Aleluia. Cada vez que nós lutamos, enfrentamos uma luta, e muitas vezes nós somos derrotados, Deus nos levanta, e Deus nos levanta mais forte. Porque nós sabemos o caminho da derrota, e Deus nos ensina o caminho da vitória. Então, quando você sabe que aquele caminho vai levar você numa derrota, você vai puxar o teu freio de mão, vai dar ali uma ré, você vai voltar e vai voltar para os caminhos do Senhor. Quantas pessoas deixaram de estar dentro da igreja do Senhor Jesus, louvando a Deus, caíram no mundo e hoje não faz parte mais da igreja. Outras pessoas saíram do altar de Deus, foram para o mundo e hoje eles já morreram sem Deus. Quantas pessoas, quantos cantores famosos nós conhecemos nas nossas vidas, que nasceram em cima do púlpito louvando a Deus, deixaram de cantar ao Senhor para cantar e viver a sua vida em particular, cantando para o mundo, e hoje já não estão entre nós e morreram sem Cristo. Quando nós não entendemos que nós devemos voltar a nossa vida para Deus e colocar a nossa vida diante dele, ali aos pés do Senhor, para que ele possa nos vivificar, para que ele possa fazer de nós verdadeiramente templo do Espírito Santo, moradia do Pai, nós não podemos, irmãos, ter um dia de vitória. Nós não podemos ter
depois da nossa morte, ou na nossa vida aqui na terra, dizer: eu sou vitorioso. Porque sem Deus não tem vitória. Somente Ele para nos dar vitória. E nós entendemos que quando um homem coloca a sua vida diante de Deus, fala assim: Senhor, fala, dê uma ordem para mim que eu obedeço, como Abraão. Ele obedeceu a Deus em todas as coisas. Por mais duro e difícil que foi tomar algumas decisões na vida de Abraão, ele tomou essas decisões. A primeira coisa que ele falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você veja que Deus não havia mostrado para ele a terra. Ele falou assim: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu ainda vou te mostrar. Para andar com Deus, como às vezes as pessoas pensam assim: não, primeiro eu vou sentir Deus, primeiro eu vou ver Deus agir em alguma coisa na minha vida, para depois eu dar um passo de fé. Irmãos, isso não é um passo de fé. Um passo de fé é quando Deus fala assim: filho, filha, isso é para a tua vida, aquilo é para a tua vida. Está determinado e construído para que você tome posse disso. Mas se você não der um passo de fé, você não vai receber o que Deus tem planejado para a tua vida. Porque enquanto o mundo espiritual, ele reage a uma ação. Quando nós temos uma reação positiva diante de Deus, nós temos uma reação positiva do reino dos céus. Aleluia. Nós precisamos ter fé para fazer algumas coisas. Sim, Deus. Porque se nós não exercemos a fé, nós não agradamos a Deus. Amém? E aquele homem então tinha que sair da sua casa. Ele saiu, deixou todas as coisas, pegou seu sobrinho Ló e ele foi. Direcionado pelo Espírito Santo. Acampava onde o Espírito Santo mandava que acampasse. E assim foi. Mas o mais impressionante foi que quando tanto Ló como Abraão, eles tinham rebanhos, muitos rebanhos. E já a terra onde eles estavam já não era suficiente. Chegou o momento em que Abraão teve que falar com Ló, e falou o seguinte: Ló, escolhe uma parte da terra para você ir. Que se você escolher para um lado, eu vou para o outro. Ló olha, então ele vê aquela campina toda verde. E do outro lado ele vê um deserto. Então ele escolhe: eu vou para esse lado de cá. Porque ele viu que estava bonito, estava verde. E ele foi para aquele lado. E Abraão foi para o deserto. Mas o mais impressionante de tudo isso que eu quero levar você a entender é que por mais que as circunstâncias onde você está parado hoje, você está na sua vida particular, seja um deserto, Deus vai fazer você prosperar. Aleluia. Abraão ele foi para o lugar que possivelmente Ló pensava: esse meu tio não tem nada na cabeça, o que ele vai fazer no deserto? Deus. O que ele vai fazer nesse deserto? Mas mesmo ali, naquele deserto, sem água, talvez, sem nenhum verde, sem nenhum pasto para o gado, dessa mesma forma, diz a palavra de Deus que Abraão foi um homem próspero. Aleluia. Então quero dizer que a nossa vida, irmãos, ele não está determinado por aquilo que você está vendo. Jesus. Chega até a arrepiar. Glória, aleluia. A nossa vida não está determinada ou condicionada da maneira em que nós estamos vendo ela. Por mais que o nosso entorno e aquilo que nós estamos vendo e percebendo sejam todas as coisas negativas e que não tenha algo que possa dizer para você: não vai por aqui que você vai ser próspero. Mas você olha para a circunstância da tua vida e você vai ver, não está vendo nada prosperar. Mas mesmo assim, se você for fiel a Deus, aonde você está, Deus vai prosperar a tua vida. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus que prospera não de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, mas de acordo com a sua vontade, de acordo com o propósito dele para as nossas vidas. Ele nos abençoa dessa forma. Por mais que estejamos no deserto, no vale da sombra da morte, Deus vai levantar as nossas vidas dali e vai fazer de nós pessoas abençoadas e prósperas. Aleluia. Porque há uma palavra que repousa sobre a vida de Abraão, que todas as famílias da terra seriam benditas debaixo do pai Abraão, e nós somos descendentes do pai Abraão, como diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 27, nós somos herdeiros de Cristo e cordeiros, herdeiros de Abraão e cordeiros de Cristo. Nós somos abençoados com o pai Abraão. A bênção de Deus está sobre as nossas vidas. O que acontece é que o diabo ele tem cegado os nossos olhos
para não vermos a bênção de Deus que se repousa sobre as nossas vidas. Jesus. Deus. Nós estamos hoje vivendo um tempo em que Deus vem levantar as nossas vidas. Sim, Senhor. Porque há um entendimento na palavra de Deus. E quando nós entendemos o que está escrito na palavra de Deus, essa palavra, este conhecimento nos traz liberdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém. Quando essa libertação vem sobre as nossas vidas, nós somos mais que vencedores. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós vivemos num mundo em que tudo é contrário àquele que é crente. Todas as coisas que existem no mundo é contrário à vida do crente. Tudo. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que no mundo o mundo jaz do maligno. Deus. Então, se nós não colocarmos as nossas mãos naquilo que nós temos e abençoarmos e consagrarmos a Deus, é muito perigoso. Então, nós estamos vivendo em uma época da história da humanidade, em que o Espírito Santo de Deus trará um avivamento sobre a igreja. Mas, de contrapartida, haverá também um esfriamento no coração do ser humano em relação a Deus. Jesus. E quando este ser humano ele se aparta de Deus, você vai ver atrocidades sem iguais. Coisas que acontecem no mundo hoje. No Brasil, quando você começa a assistir o jornal do Brasil, lá do Brasil, qualquer um deles que você colocar ali, mais de 90% das informações é morte. É roubo. É isso. É aquilo. Por quê? Porque o coração do homem está separado de Deus. E quando o coração do homem está separado de Deus, quem é que abunda o coração do homem? Quando nós estamos separados de Deus, quem é que abunda sobre as nossas vidas? Deus. Que se nós não estamos debaixo da unção do Espírito Santo, nós estamos debaixo de uma unção que não vem de Deus. Verdade. As pessoas dizem assim, eu não sou crente, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou ateu. Ateu ou não, você está debaixo das mãos de Satanás. Porque a palavra de Deus é clara. Ou você faz parte do rebanho de Deus, Aleluia. ou você faz parte do rebanho de Satanás. Glória a Deus. Então a fé, irmãos, ela vem no nosso coração, não é simplesmente para que você sinta a presença de Deus. A fé é muito mais que isso. A fé não é um sentimento, a fé é uma certeza. Quando nós sentimos, não, hoje eu estou com fé, não é fé. Porque a fé, ela vai criar em você uma certeza da tua vida, a certeza do teu caminho, a certeza que você, se Cristo vier hoje, você vai ser arrebatado. A fé nos traz certeza no nosso coração. Porque quando nós estamos e operamos em fé, nós estamos operando debaixo da unção do Espírito Santo. A única maneira que o Espírito Santo pode se manifestar na minha vida e na tua vida é de acordo com a medida de fé que nós exercemos, irmãos. Sim, A vontade de Deus é descer sobre nós um banho de fé, para que você possa cada dia mais e mais andar com Deus. Aí você olha para a vida de Abraão, parece que foi tão simples ver Abraão andar com Deus, né? Eleger um lugar que não tinha prosperidade nenhuma, que era o deserto, né? Mas ninguém quer passar pelo momento em que Deus pede a sua maior preciosidade, que era seu filho. Há um momento em que Deus nos pede alguma coisa que é importante para a nossa vida. É o que eu estava falando agora há pouco. É quando Deus chega no momento da nossa vida que Deus quer te levar em um lugar mais alto com Deus, com Ele. Ele quer te levar nas profundezas do seu coração, quer te mostrar a profundeza que é o mundo espiritual onde Ele habita, a glória onde Ele habita. Mas para isso Ele vai te pedir algo que vai te doer na tua alma. É o momento em que que Deus chega para Abraão e fala assim, me sacrifica o teu filho. E Abraão, ele fez, possivelmente com o seu coração todo estraçalhado, não sabendo realmente o que ia acontecer, mas ele tinha uma certeza, Deus me pediu e eu vou oferecer. E ele diz a palavra de Deus que ele pega então o seu filho, pega ali a lenha, e ele vai então, pega ali a faca, o cutelo, que diz a palavra de Deus, e ele vai até o lugar onde Deus indica para ele, prepara todo o ritual ali, coloca o seu filho sobre aquela lenha,
E no momento em que ele vai sacrificá-lo, Deus intervém na situação. Muitas vezes nós precisamos entrar no limite com Deus. Deus não conhece o meu coração, exatamente por isso que Deus não conhece o meu coração, que muitas vezes nos leva a estar no limite. É para ver realmente se nós estamos dispostos a dar um passo de fé. Sim, Deus. É para ver se realmente eu estou disposto a deixar todas as coisas por amor a Ele. Porque quando nós estivermos na glória Aleluia. com o Senhor, você vai olhar para trás e você vai assim: eu tomei a decisão correta. Aleluia. Eu tomei a decisão correta em andar com Deus, viver com Deus, Amém. usufruir da presença de Deus, abandonar aquilo que me fazia e me dava prazer, me dava alegria muitas vezes na minha carne, Sim, Senhor. mas foi bom eu deixar todas essas coisas para trás. Está difícil. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, que a vida espiritual, a vida com Deus, não é tão simples e maravilhosa como as pessoas creem. Sim. Há um momento em que nós vamos chorar, há um momento em que nós vamos descer, como diz o Waldo Jaboque, o lugar de oração. É um momento em que Deus muitas vezes vai fazer você descer na olaria dele, olhar para aquele homem trabalhando num vaso, e se quebra aquele vaso na mão dele, ele levanta outro de acordo com aquilo que ele achava bem construir. Deus quer fazer isso com a minha vida, Deus quer fazer isso com a sua vida. Amém. Deus, ele não remenda, Deus, ele constrói. Se nós estamos com a vida toda quebrada, remendada, quando chegamos nas mãos do Senhor, eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. Eis que faço nova todas as coisas, porque Deus, ele não trabalha com remendo, ele faz novo. É, Deus. Aleluia. E se nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui como um vaso novo, nós estamos aqui hoje como uma vida nova. Deus faz nova todas as coisas. Quando nós aceitamos Jesus, ele constrói uma vida nova para nós. Sim, Deus. Ele constrói um novo matrimônio, ele constrói um novo casamento, ele constrói um novo relacionamento com os filhos, ele nos constrói um novo relacionamento com os amigos que nós temos na nossa fábrica, ele constrói um caminho de prosperidade na tua vida, ele constrói todas as coisas que vai trazer benefício para a tua vida, e é algo novo. Mas para isso nós precisamos dar um passo de fé. Deus está pedindo hoje, por mais que você não veja a situação ainda em vitória, mas continue caminhando com passos firmes em direção ao Senhor. Aleluia, Deus. Porque Deus vai fazer, Deus vai renovar, Deus vai transformar as nossas vidas. Nós precisamos desta firmeza no nosso coração, Amém. para que possamos ter um dia. Você fala assim, que interessante, que bonito é quando nós abrimos a Bíblia em Hebreus capítulo 11, e nós vemos a história desses homens, né, o sacrifício, né, de oferta que fez Abel e Caim. Como é que foi, o que nos Aí quando você vê a história de Moisés, Davi e outros nomes da palavra de Deus que estão escritos nessa palavra que nós hoje nos traz o conhecimento dessas histórias. Eu quero dizer para você que o teu nome está sendo escrito no livro lá no céu. Glória a Deus. Um livro, o teu nome está escrito no livro dos céus. E um dia nós vamos chegar lá em cima e nós vamos ver, assim como nós vemos a palavra de Deus escrita para nós hoje aqui, nós vamos ver a história da nossa vida. A história de quando Deus nos levanta, a história quando Deus nos restaura, a história quando Deus nos liberta, a história da nossa vida vai estar escrito no livro dos céus. E lá no último finalzinho vai estar escrito assim: a dívida do pastor Célio ou do meu filho Célio foi pago pelo sangue de Cristo Jesus. Isso me dá garantia de entrar no reino dos céus. Isso me dá garantia de viver uma vida na eternidade. Eu estou colocando o meu exemplo, mas nesse livro vai chegar lá e vai estar lá o nome, Ruth. A tua dívida foi paga. Pastor Ana, a sua dívida foi paga. A irmã Rafaela, a sua dívida foi paga. Todos que estão aqui, a tua dívida no final do livro, no ponto final da tua história, lá o reino dos céus, vai estar escrito o teu nome e vai estar dito lá: a tua dívida foi paga. Entra no gozo do meu Senhor. Porque nós estamos vivendo uma vida de fé, uma caminhada de fé, porque nós temos fé que um dia Deus voltará a buscar a sua igreja e nós vamos entrar neste gozo, porque vivemos uma vida de fé. Então o Hebreus capítulo 11 da nossa vida vai estar escrito lá em cima. Você faz parte desta história. Amém?
Amém. Eu quero que vocês coloquem de pé nessa noite. Nós vamos orar. Pastor Luiz, chama as criancinhas para nós lá. Amém? Aleluia. Amém. Deus abençoe. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Eu quero que você, nessa oração, você coloque aquilo que você precisa colocar diante de Deus. Aquilo que você sabe que você precisa deixar na presença de Deus e que você muitas vezes tem guardado isso para a tua vida. Que você precisa se desfazer disso. Então nessa noite nós vamos orar a Deus. E você vai orar a Deus e você vai entregar isso para o Senhor. Uma parte do teu coração que ainda resiste em estar 100% na presença de Deus. Então essa parte entregue para o Senhor nessa noite. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, ó Deus, vem com os teus anjos de guerra neste lugar, ó Pai. Acampa, Senhor amado, ao redor do teu povo, Senhor amado, ao redor desta igreja. Nesta noite, que a unção do Espírito Santo permaneça sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Que cada um deles, ó Deus, que vai abrir os seus corações essa noite, Senhor amado, vai entrando e tomando posse de cada canto, cada lugar do coração dos teus filhos, ó Pai, e ali vai fazendo a morada perpétua, Senhor amado, da tua presença sobre a vida deles, ó Deus. Vai limpando a casa, ó Deus, agora, e vai enchendo com a presença do teu Espírito. Pai amado, eu te peço, não deixe casa vazia nesta noite. Pai amado, nós sabemos, Senhor amado, que se a casa está vazia, está limpa, está adornada, pode ser habitado por outras coisas, ó Pai, mas nessa noite, Deus, eu declaro que a presença do Espírito seja permanente sobre a vida dos teus filhos, ó Deus. E nesta noite, Deus, eu quero colocar debaixo das tuas mãos, faz nova, Senhor, todas as coisas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Nós louvamos, nós adoramos, nós glorificamos, Senhor amado, a tua presença, Pai. E nesta noite, Deus, o teu nome seja colocado em alto, sublime lugar, ó Pai, no coração dos teus filhos, ó Pai. Que eu te peço em nome de Jesus Cristo nesta noite. Amém, Jesus. E glória a Deus. Amém? A igreja pode tomar assento. Eu quero passar para a professora das crianças. Santa Ceia primeiro, pastor. A Santa Ceia primeiro? Amém. Amém, irmãos? Vamos fazer então a Santa Ceia do Senhor. Na verdade, eu tinha até esquecido a Santa Ceia. Minha cabeça estava lá em outro lugar. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 11. 1 Coríntios 10. Estou lá em Hebreus ainda. Aleluia. Estou lá em Hebreus ainda. Vamos lá. Amém? Diácono Sérgio.